No verão escaldante de 1982 na Espanha, a seleção da Alemanha Ocidental trouxe para o torneio um futebol racional, frio, mas não menos dramático. Sob o comando de Joop Derwall, escreveram uma jornada controversa, porém memorável, na Copa do Mundo de 1982. Com uma geração de jogadores treinados em disciplina rígida e no famoso estilo de jogo da Die Mannschaft, defesa sólida, ataques fulminantes e um espírito indomável, avançaram silenciosamente até a final. Apesar da derrota para uma Itália aguerrida no Bernabéu, a imagem dos tanques daquele ano, especialmente após o clássico jogo da semifinal contra a França, tornou-se parte inesquecível da memória de toda uma geração de amantes do futebol. Mas por trás da medalha de prata e das lágrimas em Madrid, existem destinos bem diferentes. Mais de 40 anos se passaram e o tempo deixou marcas distintas em suas vidas. Vamos relembrar os altos e baixos dos jogadores que formaram a alma da Alemanha Ocidental naquele ano. Manfred Kaltz chegou à Copa do Mundo de 1982 aos 29 anos, carregando consigo a reputação de um dos melhores laterais ofensivos da história. Ele era famoso por seus cruzamentos em forma de banana que eliminavam toda a defesa adversária, permitindo que seus companheiros marcassem gols. Naquele torneio, Kaltz não só defendeu com solidez, como também atuou como uma ameaça constante na ponta direita, jogando os 660 minutos completos e sendo um dos fatores insubstituíveis no esquema tático da Alemanha Ocidental. A carreira de Kaltz esteve ligada à lealdade absoluta ao Hamburger SV, HSV, onde jogou praticamente toda a sua trajetória profissional, e conquistou todas as glórias, incluindo a prestigiosa Copa da Liga Inglesa, C1. No entanto, longe dos holofotes, Kaltz é uma pessoa extremamente introvertida. Ele recebeu o apelido de Schweiger, o quieto, devido ao seu jeito estranhamente reservado. Após se aposentar, tentou a sorte como auxiliar técnico, mas logo percebeu que não se adaptava ao barulho do futebol profissional. Em vez disso, optou por trabalhar em uma escola de futebol particular, ensinando discretamente habilidades para crianças. Sua vida é tranquila, longe de escândalos, refletindo a personalidade de um homem que prefere se expressar através de suas ações. O paradoxo de Kaltz é que, em campo, seus cruzamentos criam curvas belíssimas e ruidosas que fazem o estádio explodir. Mas fora dele, sua vida é uma linha reta, tranquila e serena. Ele não precisa de aclamação, apenas de fazer o que ama. O Moscou de hoje, aos 71 anos, Manfred Kaltz ainda vive uma vida tranquila em Hamburgo. Ele continua envolvido nas atividades de treinamento de jovens de seu antigo clube, contente com o papel de professor silencioso que, ocasionalmente, ainda executa o lendário drible da banana para relembrar a nova geração da Era de Ouro. Karl-Heinz Rummenigge, a estrela brilhante e líder do futebol alemão na Copa do Mundo de 1982. Chegando ao torneio como o vencedor da Bola de Ouro Europeia, Rummenigge, apesar de ser atormentado por lesões e ter jogado apenas 473 minutos, ainda conseguiu marcar 5 gols. O momento em que ele saiu do banco de reservas na prorrogação da semifinal contra a França e marcou imediatamente se tornou a imagem que salvou toda a nação alemã naquela noite. Kalle era um atacante completo, forte, técnico e possuidor de um instinto goleador extremamente apurado dentro da área. Após o torneio, a carreira de Rummenigge continuou no auge, com o Bayern de Munique e a Inter de Milão. No entanto, seu maior legado reside em sua atuação como treinador. Depois de pendurar as chuteiras, ele se tornou o principal arquiteto do domínio do Bayern de Munique no século XXI como CEO. Ele também é o presidente da Associação Europeia de Clubes, ECA, um dos homens mais poderosos do futebol mundial. Sua vida é repleta de voos luxuosos, negociações milionárias e decisões que mudam o jogo. Há uma interessante evolução de Rummenigge, o jogador, para Rummenigge, o empresário. Se em campo ele é quem finaliza as jogadas, na mesa de negociações é ele quem cria oportunidades e fecha negócios. Sua frieza e eficiência alemãs se manifestam plenamente em ambos os papéis.
Ele é o símbolo do sucesso absoluto. Hoje, aos 68 anos, Karl-Heinz Rummenigge deixou o cargo de CEO do Bayern, mas continua sendo membro do Conselho de Supervisão e uma voz importante na UEFA. Ele leva uma vida digna de reis, é extremamente respeitado e um exemplo brilhante para os jogadores sobre como construir uma carreira após a aposentadoria. Harald Tony Schumacher foi um grande vilão na Copa do Mundo de 1982. Aos 28 anos, ele era um goleiro extremamente talentoso, mas também feroz. O torneio de Schumacher foi ofuscado por uma colisão horrível com o francês Patrick Battiston na semifinal, o que o tornou o inimigo público número 1 aos olhos dos torcedores de futebol em todo o mundo. Mas é inegável que, sem a tenacidade e o talento de Schumacher na fatídica disputa de pênaltis, a Alemanha Ocidental não teria chegado à final. Ele era a personificação da implacabilidade necessária no esporte de elite. Após o torneio, a vida de Schumacher passou por verdadeiras reviravoltas. Em 1987, ele publicou sua autobiografia Anpfiff, o apito inicial, expondo os lados obscuros do futebol alemão, como doping e apostas. O livro lhe custou a expulsão da seleção nacional e do Clube Colônia, tornando-o um pária. Mas Schumacher não desistiu. Ele vagou pela Turquia, depois retornou à Alemanha para jogar pelo Dortmund e até mesmo pelo Bayern de Munique. Após se aposentar, trabalhou como treinador de goleiros e comentarista. Sua vida pessoal também foi abalada, mas ele se casou novamente e encontrou uma nova paz. O vínculo entre Schumacher dentro e fora de campo é indomável e rebelde. Em campo, ele não teme o choque, não teme ser odiado, contanto que não sofra gols. Fora de campo, ele não teme dizer a verdade, mesmo que seja dolorosa, e está disposto a pagar o preço por essa honestidade. Ele é um guerreiro solitário, sempre pronto para enfrentar o mundo. Hoje, aos 70 anos, Harald Schumacher ainda é um rosto familiar na televisão alemã. Ele fez as pazes com o passado, até mesmo com Battiston. Embora seus cabelos estejam grisalhos e seu sorriso mais ameno, seus olhos continuam tão penetrantes como sempre. Os olhos de um homem que viveu e lutou até o fim por sua identidade. Hans-Peter Briegel juntou-se à seleção espanhola de 1982 aos 26 anos, apelidado de Die Vals von der Pfalz, o rolador do Palatinado. Originalmente um decatleta, Briegel possuía uma força física incomparável e um poder assustador. A imagem de Briegel jogando sem caneleiras, com as meias caindo até os tornozelos, avançando contra os adversários como um caminhão sem freios, tornou-se um pesadelo para qualquer atacante. Naquele torneio, ele jogou 636 minutos, atacando e defendendo incansavelmente, personificando a força muscular avassaladora dos alemães. Após o torneio, Briegel tornou-se uma lenda viva do Kaiserslautern, antes de surpreender a todos ao se transferir para a Itália para jogar no Hellas Verona. Lá, ele fez um milagre ao ajudar um time provincial a conquistar o campeonato da Série A, um feito inédito. Após se aposentar dos gramados, Briegel dedicou-se ao treinamento, frequentemente comandando times pequenos ou seleções nacionais modestas, como a Albânia e Bahrein. Sua vida é marcada pela simplicidade e pela pura paixão pelo esporte. Ele também participa ativamente de atividades beneficentes, especialmente projetos de apoio ao desenvolvimento do futebol em regiões carentes. Há uma consistência absoluta na personalidade de Briegel, autenticidade e eficiência. Em campo, ele não faz fírulas, mas usa a força para resolver problemas. Na vida e na sua carreira de treinador, ele também opta por uma forma de trabalho direta e despretensiosa, sempre dando o seu melhor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Hoje, aos 68 anos, Hans-Peter Briegel ainda conserva o físico atlético de um ex-atleta. Ele vive tranquilamente em sua cidade natal, frequentemente aparecendo com um sorriso gentil, um contraste total com sua aparência austera, e é reverenciado como um santo vivo pelos torcedores de Verona e Kaiserslautern.
Uli Stielike chegou à Espanha em 1982 como estrela do Real Madrid, um dos poucos alemães a ter sucesso no exterior na época. Aos 27 anos, jogava como líbero ou volante com talento e técnica. Seu momento mais memorável e doloroso no torneio foi o pênalti perdido na semifinal contra a França. A imagem de Stielike soluçando no ombro de Schumacher tornou-se um símbolo da imensa pressão a que os jogadores estavam submetidos. A carreira de Stielike foi uma longa jornada de dedicação. Ele continuou sendo um pilar do Real Madrid por muitos anos, reverenciado pelos madridistas. Após se aposentar, Stielike tornou-se um treinador veterano, especialmente bem-sucedido na Ásia, comandando seleções nacionais como a da Coreia do Sul e a da China. Ele era famoso por seu estilo de treinamento disciplinado, mas também muito popular. Sua vida pessoal foi marcada por uma grande tragédia quando seu filho faleceu devido a uma grave doença, uma dor que ele precisou superar com extraordinária força de vontade para continuar trabalhando. Existe uma semelhança entre Stielike dentro e fora de campo em termos de perseverança. Em campo, ele é uma pessoa que nunca desiste, mesmo após um erro fatal. Fora de campo, ele também se reergueu da dor imensa da perda do pai para continuar vivendo e trabalhando. As lágrimas de 1982 acabaram sendo apenas o começo de sua jornada emocional. Aos 69 anos, Uli Stielike se aposentou do futebol chinês em 2020. Ele escolheu uma vida tranquila na Espanha, que considera seu segundo lar. Sua trajetória é uma prova de profissionalismo e da capacidade de se recuperar com força após adversidades. Pierre Littbarski. A nota de improvisação que suavizou a disciplinada sinfonia da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1982. Aos 22 anos, o garoto de pernas arqueadas hipnotizou o público com seus dribles circenses, contribuindo com 2 gols e muitas assistências importantes. Littbarski trouxe suavidade, criatividade e surpresa, tornando o estilo de jogo da seleção da Alemanha Ocidental mais imprevisível e colorido do que nunca. A trajetória subsequente de Littbarski foi uma aventura emocionante. Ele foi uma das primeiras grandes estrelas a jogar no Japão e ajudou a lançar as bases da J-League. Amava tanto a cultura japonesa que se casou com uma japonesa e passou um longo período vivendo e treinando na Terra do Sol Nascente. Littbarski também trabalhou como olheiro e treinador na Alemanha e na Austrália. Sua vida foi repleta de risos e viagens sem as amarras das normas convencionais. A generosidade de Littbarski em campo, curiosamente, se estendeu para a sua vida. Ele não escolheu o caminho mais seguro, mas optou por explorar novos territórios, assim como sempre buscava as brechas mais estreitas para driblar os adversários. Ele era um verdadeiro artista errante. Hoje, aos 64 anos, Pierre Littbarski ainda exibe aquele sorriso radiante. Atualmente, ele é embaixador da marca Wolfsburg e participa regularmente de eventos de intercâmbio futebolístico entre Alemanha e Japão. Sua história nos lembra que o futebol não se resume a vencer ou perder, mas também a alegria e a conexão cultural. Paul Breitner, com seu característico cabelo desgrenhado e barba espessa, era o líder espiritual da Alemanha Ocidental em 1982. Aos 30 anos, Breitner era o chefe do meio-campo, ditando o ritmo do jogo e marcando o único gol da Alemanha na final contra a Itália. Ele é um dos poucos jogadores na história a marcar em 2 finais de Copa do Mundo diferentes. Breitner em campo era uma mistura de técnica individual refinada e raciocínio tático apurado, uma personalidade forte que ninguém conseguia impor. A vida de Breitner fora de campo era ainda mais feroz. Na juventude, ele se considerava maoísta, levava um livro vermelho para os treinos e sempre fazia declarações chocantes sobre política e sociedade. Certa vez, raspou a barba para um comercial de cosméticos e participou de um filme de faroeste. Após se aposentar, Breitner tornou-se um comentarista astuto, consultor estratégico do Bayern de Munique e uma voz influente no futebol alemão. Ele não hesitava em criticar seu antigo time ou as categorias de base se jogassem mal.
A rebeldia de Breitner era constante dentro e fora de campo. Em campo, jogava à sua maneira, desafiando as táticas convencionais. Fora de campo, vivia de acordo com seus ideais, desafiando o preconceito social. Breitner era o epítome de um astro do futebol intelectual e com opinião própria, que jamais aceitou a mediocridade. Hoje, aos 72 anos, Paul Breitner continua saudável e permanece uma referência no mundo do futebol. Ele divide seu tempo entre a família e o trabalho como embaixador de marcas. Seus cabelos cacheados ficaram brancos, mas a arrogância e o orgulho de Breitner permanecem intactos, inspirando aqueles que ousam viver de forma diferente. Karl-Heinz Förster, a pinça de ferro da defesa da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1982. Aos 23 anos, ele personificava solidez e tenacidade, encarregado de neutralizar os atacantes mais perigosos do time adversário. Com seu estilo de jogo implacável, agressivo, mas raramente malicioso, Förster neutralizou muitos atacantes de ponta ao longo do torneio. Em particular, sua atuação na final contra os habilidosos atacantes italianos mostrou a fibra de um futuro zagueiro de classe mundial, um defensor em quem seus companheiros de equipe sempre podiam confiar. Após a Copa do Mundo de 1982 na Espanha, a carreira de Förster continuou a florescer. Ele se tornou uma lenda no VfB Stuttgart, antes de se transferir para a França para jogar no Olympique de Marselha, onde conquistou a dobradinha nacional. Curiosamente, apesar de jogar como um carrasco em campo, Förster é lembrado como um artista marcial. Após se aposentar, ele não seguiu a carreira de treinador, mas se tornou um prestigiado agente de jogadores. Ele usou seu olhar aguçado como zagueiro para descobrir e orientar jovens talentos. A vida pessoal de Förster é bastante reservada. Ele se mantém longe dos holofotes da mídia, desfruta de uma vida tranquila e se concentra nos negócios do futebol. Existe uma interessante conexão entre Förster dentro e fora de campo. A proteção. Se em campo ele usa o corpo para proteger o gol, fora dele, ele usa sua experiência e dedicação para proteger os interesses de seus clientes. Calma e confiabilidade continuam sendo os princípios que norteiam todas as suas ações. Hoje, aos 66 anos, Karl-Heinz Förster ainda trabalha diligentemente como agente esportivo. Ele leva uma vida rica e respeitada, provando que um zagueiro discreto ainda pode construir um legado duradouro e de sucesso mesmo depois de pendurar as chuteiras. Horst Hrubesch, a fera do cabeceio, e o poderoso ataque da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1982. Aos 31 anos, Hrubesch era conhecido por sua estatura alta e porte físico robusto, além de sua habilidade única no jogo aéreo. Seu momento decisivo no torneio, no entanto, não veio de uma cabeçada, mas sim do pênalti decisivo em uma emocionante disputa de pênaltis contra a França na semifinal. Hrubesch cobrou com frieza e converteu a cobrança, superando Jean-Luc Ettori e levando a Alemanha Ocidental à final. Ele era o tipo de jogador que não precisava de firulas, apenas de pura eficiência. A carreira de Hrubesch esteve ligada ao Hamburger SV, onde ele, Kaltz e Magath dominaram a Europa. Mas o mais interessante é o capítulo seguinte de sua vida. Hrubesch se tornou um dos treinadores de jovens mais bem-sucedidos da história da Federação Alemã de Futebol. Ele era carinhosamente chamado de Tio Horst pelos jovens jogadores. Guiou a nova geração de ouro da Alemanha, como Özil, Neuer e Hummels, a conquista do Campeonato Europeu Sub-20 e a medalha de prata nas Olimpíadas de 2016. Em contraste com sua aparência brutal do passado, Hrubesch é, na vida real, um homem afetuoso e ponderado que gosta de pescar para relaxar. O contraste entre Hrubesch dentro e fora de campo é adorável. Um jogador implacável, temido por todos os zagueiros em campo, transformou-se num avô gentil, um pai dedicado à justiça e a nutrir o futuro do futebol nacional. Ele transformou a ferocidade na competição em paciência na educação. Hoje, aos 73 anos,
Horst Hrubesch ainda não se aposentou completamente. Ele ainda é frequentemente solicitado pela Federação Alemã de Futebol para apagar incêndios na seleção feminina ou nas categorias de base quando necessário. Ele é a prova de que até os gigantes têm corações generosos. Klaus Fischer, veterano e mestre dos gols acrobáticos na Copa do Mundo de 1982. Aos 32 anos, apesar de não ser titular absoluto, Fischer deixou para trás um dos momentos mais belos da história das Copas do Mundo. O clássico gol de bicicleta que empatou a partida em 3-3 na prorrogação na semifinal contra a França. Não foi apenas um gol, mas uma obra de arte. O momento que salvou a esperança de toda a nação alemã quando esta estava à beira da derrota. Fischer, o rei dos chutes acrobáticos, era um matador de área com um instinto natural para marcar gols. Após o torneio, Fischer continuou jogando regularmente na Bundesliga e detém o recorde de segundo maior artilheiro de todos os tempos nesta competição, atrás apenas de Gerd Müller até então. Depois de pendurar as chuteiras, abriu uma escola de futebol com seu nome, especializada em ensinar finalizações para crianças. A vida de Fischer é muito tranquila. Ele não gosta do barulho do mundo do entretenimento. É um símbolo de lealdade, tendo dedicado grande parte de sua carreira e coração ao Schalke 4, apesar dos muitos altos e baixos do time. A relação de Fischer com a vida era o equilíbrio. Em campo, ele era mestre em se equilibrar no ar para executar chutes de gancho. Fora de campo, mantinha um equilíbrio perfeito entre fama e privacidade, vivendo uma vida humilde apesar de seus grandes recordes. Hoje, aos 74 anos, Klaus Fischer ainda está saudável e dá aulas pessoalmente em sua escolinha de futebol. Ele ainda é lembrado pelos torcedores sempre que alguém executa um gol de bicicleta, porque para os alemães será para sempre a marca registrada Klaus Fischer. Wolfgang Dremmler, o herói silencioso, mas extremamente importante, da seleção da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1982. Entre as estrelas brilhantes daquele ano, Dremmler, aos 27 anos, era o nome menos comentado, mas mesmo assim foi titular em todas as 7 partidas, jogando 631 minutos pelo Bayern de Munique e pela seleção. Ele era um jogador versátil, trabalhador e inteligente, sempre aparecendo em pontos estratégicos para conter ataques ou apoiar os companheiros na construção de jogadas. Foi a perseverança e o silêncio de Dremmler que criaram a base para que Rummenigge ou Littbarski brilhassem intensamente no gramado espanhol. No entanto, a carreira de jogador de Dremmler terminou precocemente devido a uma grave lesão no joelho. Mas, quando uma porta se fecha, outra se abre. Dremmler assumiu o cargo de olheiro e, posteriormente, de diretor do Centro de Treinamento de Jovens do Bayern de Munique. Ele desempenhou um papel fundamental na descoberta e no desenvolvimento de talentos como Bastian Schweinsteiger e Thomas Müller. Trabalhou nos bastidores silenciosamente, mas com eficácia, assim como fazia quando jogava futebol. A vida de Dremmler é um testemunho da filosofia de que bom vinho não precisa de adega. Ele não precisa dos holofotes, não precisa dos elogios. Em campo, ele serve à equipe. Após a aposentadoria, ele serve ao clube em funções logísticas essenciais. Sua dedicação silenciosa é a base do sucesso do coletivo. Hoje, aos 69 anos, Wolfgang Dremmler está aposentado e desfruta de uma vida confortável. Ele raramente aparece na mídia, mas dentro do Bayern de Munique, o nome Dremmler é sempre mencionado com respeito como um jogador dedicado.